Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou Rafael Otaiano e aqui trago análise e opiniões pessoais sobre política e empreendedorismo. E fazendo aquele acompanhamento semanal de governo, começamos hoje a nossa semana 29. Primeiro tema, Desenrola Brasil. Vou falar que é uma boa iniciativa para surpreender muitas das pessoas que acham que eu só trago notícias ruins, porque de fato já foram mais de 2 milhões de pessoas beneficiadas, né? Pessoas que deviam ir até R$ 100 ou pouco mais de R$ 100, tendo o seu nome limpo, podendo tomar crédito, podendo fazer contratos de aluguel e tantas outras coisas, né? Então vejo isso como uma iniciativa positiva, o governo tendo uma postura proativa. No entanto, você achou que ia ser só notícias boas, né? Infelizmente não. Significa que mais de R$ 1 bilhão que essas pessoas deviam, agora não devem mais, não garante que essas pessoas aprenderam a lição ou tiveram o conhecimento necessário para não mais se endividar. Então, ainda que a iniciativa seja boa, quando a gente pensa na figura de Estado paizão ajudando as pessoas, a gente ajuda elas uma vez, mas isso não significa que elas vão precisar de ajuda outras vezes. E isso, numa finalidade direta, não é ter a nossa população evoluindo, esclarecendo, se educando, né? E isso por si só você já consegue imaginar como que é ruim, né? Porque se as pessoas sempre dependerem de governo, vai ser sempre espaço para governos populistas fazerem políticas públicas, ali ajudando as pessoas e naturalmente a pessoa, quando ela é ajudada, ela tem o senso de gratidão. Quanto mais sem conhecimento essa pessoa, ou muitas vezes em condições de risco, mais ela sente no dever de devolver para aquele político que a ajudou. E se ela não tem nada para dar, qual é a única coisa que ela dá? O voto dela e da família. E aí perpetua um ciclo de governos populistas, promessas vazias, sem necessariamente a gente ter as pessoas progredindo na sua vida. Então veja, a iniciativa é boa sim, porque ajuda as pessoas, mas tem o seu lado que não é tão bom assim. Vamos para o próximo tema, pacote da democracia. Muitos juristas estão criticando esse pacote da democracia como, na verdade, o pacote da ditadura. E por que essa crítica, né? Muitos juristas dizem que as penas que estão sendo aumentadas e toda essa questão de defender a democracia, defender contra atos antidemocráticos ou defender contra crimes que possam atentar contra a honra ou contra a vida de representantes do Poder Judiciário ou do Poder Executivo, no caso, presidente da República, ministros, né, alegam que isso, no final das contas, não irá atender ao propósito inicial, que se é coibir qualquer tipo de iniciativa, né? Juristas, inclusive, falam que o aumento de pena não diminui a quantidade de determinados crimes. No entanto, alega-se demais que se essa legislação for aprovada com um certo grau de subjetividade, quem irá dizer o que é considerado um ato antidemocrático? Quem irá dizer até que ponto alguma pessoa que se faz uma crítica pode estar atentando contra o Estado democrático de direito? E o grande receio dos juristas é que essa medida, no final das contas, seja um impedimento para que manifestações de cunho político crítico ou de oposição sejam feitas. Então, em certa medida, esse pacote da democracia vai justamente fazer com que a gente perca um pouco dessa liberdade e esteja mais próximo de uma censura prévia, né? Porque as pessoas com medo não irão fazer críticas. Como é que uma pessoa pode defender o parlamentarismo, por exemplo? Seria contra a democracia? Né? Quem vai dizer isso? Então existe esse grande receio por conta de muitos juristas de que esse não é um caminho adequado. Agora digo para vocês, além disso, expandindo um pouco a nossa reflexão, o que me surpreende é que os políticos estão preocupados em passar novas legislações para poder aumentar a pena contra pessoas que eventualmente vão atentar contra ministros, contra o presidente da República. Porém, até agora não discutiram as leis penais que continuam mantendo os criminosos nas ruas, né? Pessoas que são pegas cometendo crime, assinam termo circunstanciado, respondem em liberdade. A famosa prende e solta que a gente tanto escuta. Esse é o maior problema que a gente está enfrentando hoje em todos os estados do Brasil, um aumento de criminalidade à medida que a gente foi tendo, pós-pandemia, mais pessoas em dificuldade. E veja, isso nem sequer é discutido no Congresso, né? E aí eu pergunto, o que é mais importante? A vida de 220 milhões de brasileiros que todos os dias correm risco frente à criminalidade,
né? Ou a vida de ministros, ou a vida de presidente. De ninguém. Todos são seres humanos, todos deveriam ter a mesma importância pela sua vida, porque a vida é o bem maior a ser tutelado. E, no entanto, parece que quando querem discutir esse tipo de legislação, os ministros, ou o presidente da República, ou os políticos de forma geral, estão destacados da sociedade e, para eles, toda a proteção, enquanto para a população, toda a insegurança. Então, deixo aqui essas minhas críticas e acho que essa é uma das reflexões que a gente precisa fazer. Próximo tema, chamei aqui de 300 companheiros. Veja, que a gente sabia que o governo do PT haveria de inchar a máquina pública, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Agora, que eles estão fazendo isso com mais de 100 e poucos políticos que perderam nas urnas em 2020 e 2022, essa é a grande surpresa. Surpresa talvez nem tão grande para quem entende de política. E por que eu te digo isso, né? O fato das pessoas terem sido reprovadas ou não eleitas ou não confiadas por meio do voto, na política não necessariamente significa que essa pessoa não sirva para os quadros políticos. Porque o que se avalia muitas vezes é o capital político que aquela pessoa tem. Imaginando que você foi submetido a uma eleição, o número de votos que você teve, você não deixa de ser a uma liderança que tem um número de votos. E como a gente sabe que o governo do PT já está pensando nas próximas eleições de 2024, que são as eleições municipais, e na sequência em 2026, trazer esses companheiros, os amigos para dentro do governo é uma forma de manter por perto aquelas pessoas que depois vão se sentir em dívida e necessariamente vão apoiar, né, as iniciativas nas novas eleições. Né? Então veja que o governo sempre usando o dinheiro público, que é de todas as pessoas, para beneficiar a si próprio e os seus projetos de poder. Isso sempre foi feito, tá? Para não dizerem que é apenas neste governo, todos os governos fazem isso. Também usam esses cargos para acomodar outros companheiros de outros partidos para fazer a estrutura da troca, o que a gente chama de governabilidade, ou para muitos a politicagem, é justamente feito dessa forma. Então dou cargos para determinadas pessoas, em compensação o partido nos apoia em outras iniciativas, diminui a oposição. Isso sempre foi feito no Brasil, com agências, com empresas públicas, dentro do próprio governo, em todos os lugares isso existe. Né? Agora só está ficando cada vez mais claro, uma vez que a população está abrindo os olhos e enxergando. Então veja aí, são muitos companheiros para acomodar, e o PT não está deixando isso de lado, está fazendo mesmo, o governo está botando para dentro. Então fica atento porque isso vai reverberar em outras coisas, você vai perceber a conexão disso com os próximos temas aqui. CPI do MST. Essa é uma CPI que está dando o que falar. Por mais interessante que pareça, você percebe que à medida que a CPI avança, a quantidade de invasões diminuiu. Ou seja, o primeiro propósito dela serviu, que era impedir a continuidade de invasões de terras no Brasil. Primeiro aspecto. Segundo, já tem duas pessoas que foram convocadas, um ex-ministro, que era do Gabinete de Segurança ali, institucional, e também o José Rainha, que é o representante do MST. Todos os dois já foram à Suprema Corte do país pedindo para não ter que comparecer à CPI, para não terem que depor na CPI. Que medo é esse? Né? O que será que esses caras têm tanto medo? Porque se eles já estão antecipadamente pedindo para não falar, o que a gente sabe é que eles, pelo menos, devem ter algo para dizer, né? Ou não querem falar também e correr o risco de como na outra CPMI foi feito. Só que, por outro lado, agora, né, a CPMI que tem apoio do governo, de querer incriminá-los pelo silêncio, como tentaram fazer lá com o Mauro Cid, né? Então, veja para onde as coisas estão caminhando. E aí, quando eu falo que ela está dando o que falar, é porque agora um coordenador do MST é também o coordenador da reforma agrária lá no Ministério, olha que coisa interessante, ou seja, faz parte do governo, do Ministério de Reforma Agrária, é um cara ligado ao MST, olha que bagunça, né? O cara está sendo acusado de tortura e essa pessoa foi convocada para ir na CPI também. Agora veja que interessante, o governo tem tantos companheiros dentro da sua estrutura que até pessoas que estão ligadas ao MST e acusados de atos de violência estão ali dentro. Então eu pergunto para você acha que o governo faz análise de ficha limpa? Você acha que o governo faz análise de quem são as pessoas ou traz para dentro conforme interesse?
Isso, para mim, deixa claro que, no final das contas, o interesse não é nem a entrega técnica e muito menos a questão de competência, mas muito mais a questão de política e uso dos movimentos, sejam eles sociais ou não, né, mas como movimentos políticos e até uma extensão partidários. É o que para mim fica muito claro. Então, bora para o próximo tema. Aumento do déficit. O governo, de novo, já fez uma reprogramação aí dos déficit público para esse final de ano e do último trimestre, que era 136 bilhões, agora foi para 145 bilhões, 9 bilhões a mais. Então veja que a trajetória dos gastos públicos é de aumento, né, enquanto a arrecadação não acompanha. De novo, nós já sabíamos que o governo do PT haveria de fazer isso, aumentar os gastos públicos. A minha pergunta para você é: existe uma percepção direta de melhoria dos serviços públicos? Você entende que a educação está melhor ou as universidades federais continuam do mesmo jeito que estavam? Você entende que a saúde está melhor, as pessoas estão sendo atendidas? Talvez você tenha essa percepção. Ou talvez você ache que o governo, ao querer esperar 2 anos para comprar a vacina da dengue, ao invés de comprar do Japão, não seja necessariamente uma prioridade da saúde das pessoas. Segurança pública, você acha que está tudo bem ou você percebe que a criminalidade está se intensificando? Então, de novo, os gastos estão aumentando. Se aumentam os gastos do governo, o que você, cidadão, está sentindo que melhorou, que aumentou a sua satisfação? Será que efetivamente existe uma correlação lógica? Ou, e aí aqui eu quero colocar um ponto, o medo, a questão da percepção de sentimento das pessoas é que aliviou. Porque o que muitos diziam é que Bolsonaro, por exemplo, era agressivo, era nervoso, então tinha um momento de tensão no Brasil contínuo. E agora, no governo Lula, o que parece é que as águas estão muito mais calmas. E aí, de novo, vou aumentar e vou perguntar para você. Você acha que isso se deve a medidas de governo ou muito à mídia? Né? Que também parece que mudou o tom, né? Parece que está muito mais tranquila. E apesar dos gastos, é como eles sempre falam, né? Aumentou os gastos, mas aí eles têm um mais para o bem agora do que no governo anterior, tinha um mais para o mal. Né? Então, fica atento, faz essa reflexão. Estou aqui só trazendo para vocês, são informações da mídia. Então, fica a critério de vocês. Próximo tema, denúncia na ONU. Um grupo de parlamentares foi levar até a ONU uma denúncia contra, e aí o que está acontecendo aqui no Brasil, que são justamente os atos, em certa medida, desumanos que está sendo realizado com aquelas pessoas envolvidas nos atos de 8 de janeiro. Fala-se de tribunal de exceção, fala-se de não estar seguindo o devido processo legal, fala de uma série de coisas a que as pessoas estão sendo submetidas. E aí, a minha pergunta para você é: você acha que isso realmente está acontecendo ou não? Os advogados têm manifestado que estão tendo dificuldade de acessar os processos, né? Muito se fala que as pessoas não estão tendo seus direitos humanos respeitados. E uma das coisas que aconteceu recentemente, depois que a mídia deu um pouco mais de burburinho, foi com relação a um jovem autista que estava preso. E aí, por coincidência ou não, o ministro acabou soltando essa pessoa. A minha pergunta é: as pessoas estão sendo mantidas presas por serem de fato, né, um perigo para a democracia? Elas estão sendo mantidas presas e aí julgadas por um juiz de forma seletiva ao longo do tempo? Né? Não fica claro isso para mim. Né? E acho que justamente isso não fica claro para muitos parlamentares, porque não à toa foram lá entregar essa denúncia contra os atos que estão acontecendo no Brasil, como realmente atos contra os direitos humanos dessas pessoas. Né? Então fica aí a reflexão, acompanhar, porque, de novo, esse é aquele capítulo que até agora não teve fim. Lembrando, 8 de janeiro, nós já estamos em julho, final de julho, as pessoas já estão presas aí há pelo menos lá uns seus 6 meses, né? E sem perspectiva de serem soltas nesse primeiro momento. Vamos ver o que vai acontecer. Próximo tema, volta da Funasa. A Fundação Nacional de Saúde, você deve se recordar, foi extinta no início do governo. Mas agora ela está sendo recriada por livre e espontânea expressão ou pressão do Centrão. É isso mesmo. Política deste governo a gente já sabe como é feita, na troca de emendas. Você sabe disso, já teve recorde de emendas parlamentares, o governo realmente dando dinheiro aos parlamentares para mandarem para suas bases eleitorais. Então a reconstrução de uma fundação é justamente para acomodar mais companheiros, mais estrutura de cargos e também mais orçamento.
né? Orçamento esse que, de novo, vai para dentro dos estados e, ao ir para dentro dos estados, aumenta a força política de cada um dos políticos que estão ali. Pessoal, isso para mim é muito claro. Não é possível que você não está enxergando. E se você enxerga e não está compartilhando esse conteúdo ainda, você também não está fazendo a sua parte. Porque nós precisamos fazer com que as pessoas tenham essa clareza. Se elas entenderem que políticos servem, em primeiro lugar, a ele e aos seus interesses próprios, depois a população, talvez no ano que vem a gente tenha chance de começar a mudar isso. Então, assim, vamos ter clareza, pelo amor de Deus, pessoal. E quem manda no Brasil acaba sendo sempre o centrão, que é aquele bloco de partidos que tem o peso para fazer a votação. Ir para o lado bom ou para o lado ruim. Para o que o governo quer ou o que o governo não quer. Defender a população ou não. Então, esses é que acabam fazendo a diferença. Então, fique atento se você votou em parlamentares centrão, porque no final das contas, eles que podem estar ajudando ou atrapalhando o governo. Fica aí a reflexão. Próximo tema, choque de poderes. Por tudo que você já ouviu falar aqui nesse vídeo hoje, você percebe que eu falei um pouco do que está acontecendo no judiciário, o que está acontecendo no executivo e o que está acontecendo no legislativo. Então veja, os três poderes não estão convivendo em harmonia. E a maior prova disso, recentemente, foi que um ministro do judiciário que estava num encontro de jovens da Uni, fez um discurso com certa qualidade política. Ali, inclusive, estavam presentes membros do Executivo Nacional Federal, né? E ele fala uma frase do tipo: derrotamos o bolsonarismo. E essa frase, tamanho cunho político que ela tem, imediatamente gerou uma reação de quem? Do Legislativo. Então, de novo, parlamentares foram lá e protocolaram um pedido de impeachment desse ministro do Judiciário. Então veja, olha só, Judiciário, Executivo e Legislativo. Lembra agora há pouco, acabei de falar da denúncia na ONU. Denúncia na ONU do Legislativo contra o que está acontecendo, realizado pelo Judiciário. Então assim, nós estamos realmente num momento que eu não acredito que a democracia do Brasil corra nenhum risco. Ao contrário, eu acredito que nós temos hoje uma estabilidade de poderes. Mas isso não significa que não haja esse conflito, essa ranhura, essa ingresia permanente, porque ela ainda acontece, né? E em certa medida, você deve estar observando também que várias pessoas, sejam elas do judiciário, do executivo ou do legislativo, está tendo uma certa perseguição aí. Se você perceber, já teve parlamentar de direita que perdeu o mandato, parlamentar de direita que está sofrendo uma série de sanções. Agora existe uma juíza que supostamente deu decisões favoráveis à Lava Jato, que também está sendo investigada. Então, assim, veja que hoje existe no Brasil um movimento bem estranho, né, daquelas pessoas que são mais alinhadas à direita, se levantam contra o que está acontecendo e estão tendo aí bastante sanções, né, para não dizer efetivamente perseguições. Mas que é tudo muito estranho, e eu acredito que quanto mais isso acontece, maior a tensão que existe entre os poderes. Porque, lembre-se, o equilíbrio dos poderes é que um está ali para, vamos dizer assim, segurar o outro. Porém, vai chegar sempre num momento em que eles se equilibram ou se juntam. Vide judiciário. Quando a gente imagina que quem julga ministros do judiciário no eventual pedido de impeachment é o Senado. E quem julga senadores são esses mesmos ministros da Suprema Corte. Então, assim, existe um limite aonde sempre essa tensão vai chegar e pode ser que nada aconteça. Mas, de novo, não significa que o choque não esteja acontecendo. Muito ruim isso, porque no final das contas a gente tem uma grande insegurança jurídica, né? E se você ainda for analisar que entre o executivo e o judiciário hoje tem até juízes mudando as suas posturas do passado, reeditando suas decisões, fica aquela ideia de que se o legislativo bate no judiciário, o judiciário agrada o executivo. Se o executivo bate no judiciário, o judiciário agrada o legislativo. Então veja, será que a gente não está tendo aí pesos e medidas diferentes? Até onde isso vai chegar no nosso país, né? De novo, isso é muito ruim e quando você olha a necessidade, voltando lá no tema inicial, de fazer leis que aumentam a punição contra eventuais críticas ou até crimes, especificamente contra ministros e presidente da República, será que eles já não estão antevendo que isso pode só aumentar?
Eu não sei dizer, mas fico muito com esse receio, porque dependendo de onde as coisas forem, será que todas as pessoas vão conseguir guardar para si as suas reclamações, né? E até que ponto vão poder fazer? Será que isso não vai gerar mais choque? Porque as pessoas vão reclamar com seus parlamentares, os parlamentares vão fazer o que podem? Enfim, só compartilhando com vocês aqui esse quase brainstorm, porque o choque de poderes é real. E o último tema aqui, decreto de armas. Vocês devem ter visto, né, que, de novo, o governo, mais uma vez, tentando desarmar a população. Com relação a desarmar a população, se você estivesse falando de desarmar os bandidos, desarmar a criminalidade, se esse fosse o foco das atividades do governo, eu acho que todas as pessoas apoiariam. Mas o que chama a atenção é que o governo quer justamente desarmar aquelas pessoas que parte da premissa são pessoas de bem. E por que eu digo parte da premissa? Porque essas pessoas tiveram que passar por todo um processo de compra da sua arma, de registro do seu porte, de treinamento para uso, né? Os próprios clubes de tiro também são extremamente fiscalizados nesse sentido. Então veja, o governo está muito mais preocupado em reduzir a posse de armas de fogo em pessoas que ele tem os dados, sabe onde estão e o que elas detêm, do que fazer programas para reduzir as armas de fogo que estão lá na mão daquelas pessoas que elas não têm controle, não conhecem e que, no final das contas, são responsáveis pela criminalidade. Então, olha só que coisa estranha, né? No final das contas, muitas pessoas já estão criticando isso, né? Dizem que a bancada do agro, a bancada da bala já estão se reunindo, né, em Brasília para poder ir contra isso, né? Fazer ali uma contraforça, né, a esse movimento do governo, no sentido de preservar a liberdade das pessoas de terem, sim, as suas armas, né? Obviamente, vai se usar sempre a narrativa de que armas matam pessoas, mas é importante dizer que nenhuma arma atira sozinha. Então, em última escala, são pessoas que fazem mal a outras pessoas. A arma é uma das formas de realizar isso. Então, a gente tem que focar em coibir o mau uso, punir aqueles que cometerem crime e, de novo, ir atrás daqueles que estão com armas ilegais e usando isso para o cometimento de crimes, né? Não aquela pessoa que você tem o CEP dela, sabe aonde ela está e qual arma que ela tem, onde que ela compra munição. Enfim, esse é um pouco do que eu queria compartilhar. E assim vamos encerrando a nossa semana 29 de governo. Deixa aqui o seu registro, faz o seu comentário. Lembra de me acompanhar também nas redes sociais e vamos compartilhar esse conteúdo, porque logo, logo, semana 30 de governo e ainda tem muita semana pela frente. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.